Olá, seja bem-vindo. Já estamos no ar com mais um programa Painel. Isso mesmo, a gente sempre destaca os últimos acontecimentos da administração pública e política, além de também mostrar exemplos de projetos que impactam socialmente a vida das pessoas. Hoje, no nosso quadro Gente que Faz, você vai conhecer o trabalho de um técnico de handebol que está mudando a vida de diversas meninas através do esporte aqui em Teresina. E mais, no nosso Painel Agro, vamos mostrar que o litoral do Piauí também produz cacau em uma floresta orgânica. Isso e tudo mais você acompanha a partir de agora aqui na Rede Meio Norte. A gente vai trazer agora uma reportagem sobre um projeto de lei que foi sancionado pelo governador, instituindo o Estatuto da Pessoa com Obesidade. A lei assegura direitos e fortalece o combate ao bullying contra as pessoas com obesidade. Vamos acompanhar. O governador Rafael Fontelli sancionou a Lei número 8.090, que institui o Estatuto da Pessoa com Obesidade no Piauí. O mecanismo assegura direitos, inclusão, assistência social e inserção no mercado de trabalho desse público, além de fortalecer o combate ao bullying contra essas pessoas. A lei é de autoria da deputada estadual Simone Pereira. O que nos levou a tratar desta lei, desse estatuto, foi exatamente o fato da gente entender, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que a obesidade ela é uma doença crônica que não tem cura e que hoje é a segunda causa de morte no mundo. O Brasil, no ranking dos países com obesidade, nós ocupamos hoje o 5º lugar. Então, pensamos no Estatuto, o Estatuto como uma lei muito completa, que abrange vários tipos de política pública, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, não se trata apenas da gordofobia, mas da garantia de direito. Esse Estatuto, ele tem desenhado, inclusive, tanto a rede de proteção quanto a rede de garantia de direito, onde as pessoas que tiveram seus direitos violados, elas vão saber exatamente aonde elas devem recorrer, a quem recorrer, para que elas tenham os seus direitos garantidos, né? E além disso, é importante a gente colocar que depois que essa lei foi sancionada, vários estados têm entrado em contato com a gente, porque o Piauí é pioneiro. Nós somos o primeiro estado no Brasil a termos uma lei específica para garantir o direito das pessoas com obesidade. A assistência social à pessoa com obesidade deve envolver conjunto articulado de serviços no âmbito da proteção social básica e da proteção social especial, ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O descumprimento da lei acarretará em advertência por escrito, expedida pelo órgão competente fiscalizador, para adequação em 45 dias. Após este prazo, sem a devida providência por parte do responsável, serão aplicadas multas. Depois do intervalo, você vai conhecer um dos belos exemplos de uma pessoa que faz a diferença na vida de outras. A gente vai mostrar um exemplo de um técnico que, através do esporte, está transformando a vida de várias meninas aqui em Teresina. A gente volta já já. Estamos de volta. E olha só, o esporte é referência em inclusão social. A gente sabe que quando se trata de mulheres, historicamente somos menos incluídas nas diversas modalidades. Pensando nisso, surgiu em Teresina o GHC Feminino, um projeto que transforma a vida de diversas meninas através da prática do handebol. Acompanhe agora na reportagem de Karine Santana. É nas quadras onde o Erivelton Sampaio dedica seu tempo e energia em prol de um futuro melhor.
Ele é professor e treinador do GHC Feminino de Handebol, um time que faz parte da Associação Beneficente Juliano Esporte Clube. Atualmente, o treinador acompanha cerca de 90 alunas, com idades entre 9 e 18 anos. O time comandado por ele é o principal do handebol feminino piauiense, que compete em todo o país. Essas meninas que se destacam nessas escolinhas, elas vão para o centro de treinamento do GHC, onde fazem parte do time principal, que são os times que participam das competições, né? Competições regionais, competições nacionais, competições escolares. Com 31 anos, o Erivelton começou no esporte aos 13, ainda em 2004, como aluno do professor Juliano. A iniciativa dele de treinar mulheres teve início em 2018. O handebol ele mudou minha vida em todos os aspectos. Eu me formei em educação física por causa do handebol, né? Já visando a minha carreira como técnico, como atleta também primeiro, né? Mas como atleta não deu tão certo por causa de lesões, mas depois eu fui para o outro lado da quadra e eu senti a necessidade de treinar o handebol feminino porque no masculino a gente já tem uma história feita, né? Eu fiz parte dessa história como atleta, hoje tem muitos professores já no masculino e o feminino era meio que deixado de lado, né? Teve muitos professores, mas não conseguiram dar seguimento ao projeto, alguns pararam por outros problemas pessoais e tal. E aí eu me senti nessa necessidade de ajudar o feminino também, né? Maranhense do município de Balsas, Lorena Castro se mudou para o Piauí neste ano para fazer parte do time. Eu já jogava em Balsas pelo time do Educar, com o meu técnico Lucas. E aí a gente participou de alguns campeonatos e aí foi quando o Erivelton me conheceu, viu alguns vídeos meus, entrou em contato e fez o convite para eu vir jogar aqui em Teresina com a proposta tanto do esporte como dos estudos. Então o handebol é algo que já mudou sua vida, não é isso? Isso aí. Arielle Andrade é mais uma das meninas treinadas pelo Erivelton. Ela começou no handebol há 4 anos. Há 4 anos, um professor chegou numa escola localizada no Vale do Gavião, querendo atletas para jogar handebol, para treinar handebol. E foi quando eu me interessei, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de coisa mais agitada, de correr. Então foi quando eu me interessei em participar desse time. Então comecei a treinar e com meses fui vendo que era algo mais sério, que não era só por diversão, que não era só por lazer. Era algo que eu queria levar mais para frente. Foi quando eu comecei a treinar. 2019 foi minha primeira competição, ainda era mirim, meu último ano de mirim. E foi quando eu viajei para Maceió, Alagoas, treinei com o time para viajar, consegui minha vaga, viajei, competi. Lá a gente ficou em 3º lugar, conseguimos a medalha de 3º lugar. Foi uma experiência incrível e daí eu só quis mais ainda estar no esporte. Eu não consigo me ver hoje sem o handebol. Cursando o 2º ano do ensino médio, Fernanda Muniz, de 16 anos, também não se vê mais sem o esporte. Estou treinando desde 2018 e permaneço treinando todo dia. Agora a gente está em 2023, né? Já faz uns 4 anos por aí que eu estou no handebol. Então você diria que se encontrou no esporte? Sim, eu amo esse esporte demais. Pretendo ganhar uma bolsa através do esporte e fazer faculdade de Direito. Com fé em Deus, com a graça de Deus, eu vejo elas entrando na faculdade, como algumas já estão agora, que esse é um dos nossos principais objetivos. A gente preza muito pelo lado esportivo, pelo lado competitivo, mas o nosso principal gol que a gente fala é na formação pessoal dessas meninas, né? Que elas terminam os estudos no ensino médio, que elas comecem numa faculdade, numa universidade e seja uma cidadã de bem, seja uma médica, uma enfermeira, seja, né? Que consiga, fora da quadra, ter um bom futuro. Porque o handebol, eu sempre falo para elas, o handebol é um lazer, o handebol às vezes passa. O principal e o mais importante são os estudos dessas meninas. E olha só, gente, todo esse projeto tem um cabeça, um líder, né? É o treinador Erivelton Sampaio. E ele vai estar aqui com a gente depois do intervalo para contar mais detalhes sobre o sonho que transforma a vida de tantas mulheres. Não sai daí que a gente volta já já.
Voltamos com o painel e olha só, gente, a gente continua falando aqui do Gente que Faz, recebendo o Erivelton, né? Que é Gente que Faz. Aos 31 anos, Erivelton Sampaio nos ensina que é possível, sim, fazer a nossa parte para a transformação do mundo. Como a gente mostrou na reportagem, ele é professor e treinador de cerca de 90 alunas que treinam com ele. Ele é o grande técnico, né, do handebol. Essas meninas fazem parte do GHC Feminino, um centro de treinamento criado aí pelo professor Juliano, que integra a Associação Beneficente Juliano Esporte Clube. Com esse trabalho, ele já conseguiu mudar para melhor a vida de muitas meninas que, através do esporte, conseguiram oportunidades de educação e de emprego. E aí eu quero agora cumprimentar o Erivelton. Olá, Erivelton, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Erivelton, eu queria primeiro que você falasse um pouco desse seu contato com o handebol. Ele começou exatamente você sendo beneficiado por um projeto social. Isso, exatamente. Esse projeto começou em 2004 na escola Caíque da Vila Bandeirante. Era a escola que eu estudava aos meus 13 anos de idade. Começou com o professor Edmilson, que era presidente da Federação Piauiense na época e treinador também, mas alguns meses depois ele passou o comando para o professor Juliano Ramos, que chegou em outubro de 2004 nessa escola. Então a gente começou a treinar mais forte ainda esse handebol. Então desde lá é o que eu faço da minha vida. Fui atleta do GHC até o ano de 2011 nas categorias juvenis e logo após 2011, 2012 por aí eu comecei minha carreira como técnico. Então, o técnico, no caso, com meninas, não é? Isso. No início, eu comecei como auxiliar dele, do professor Juliano, com os meninos, né? Tinha outros professores do feminino e tal, mas não foram muito para frente e logo em 2016, 2017 por ali, eu fui também já passando para esse outro lado, porque eu vi a necessidade de alguém trabalhar com essas meninas, porque o handebol masculino da gente já é muito forte no Brasil e o feminino estava ficando de lado. Então, eu me senti meio que ali na obrigação de também ir para a parte do feminino para fazer história assim como masculino. Aliás, na verdade, você ajuda também a trabalhar a inclusão, porque a gente vê que no esporte, na maior parte das modalidades, não todas, sim, mas as mulheres têm menos participação, né? Isso. E aí você decidiu nessa área, auxiliar nessa área. Foi exatamente isso que eu senti, que elas estavam ficando um pouco de lado. Elas tiveram muitos professores do quais eles não conseguiram levar, né, o projeto do handebol feminino para frente. E também, né, o próprio professor Juliano, ele chegou a conversar comigo, né, ele disse que eu era muito bom como auxiliar no masculino e tal, mas que a gente precisava também olhar para o lado das meninas também, que já estavam ficando de lado, muitas não chegavam nem mais de 16 anos de idade jogando, né, que não tinha um professor. Então, por isso que eu migrei para o lado do handebol feminino e estou até hoje aqui tentando fazer com que o handebol feminino tenha tanta história boa como tem hoje o nosso masculino. E como você descobriu o seu potencial para treinador? Porque nem todo atleta tem esse perfil, né, de técnico. Foi você que percebeu ou foi o professor Juliano ou alguém que disse, olha, Erivelton, você tem aqui esse perfil, dá para você trabalhar nisso? O professor Juliano, ele me alertou isso, né? Que assim, eu treinei desde novo, desde os 13 anos de idade, eu fui o único que ainda resta com ele, né? Todos os meus amigos tiveram para o mercado de trabalho, alguns foram embora, então daquela geração eu que fui ficando. E eu percebi essa minha condição para treinador, né? Foi meio que por um acaso. Eu ainda atleta, eu tive uma lesão muito grave em 2016, então isso encurtou minha carreira como atleta, né? Mas a minha paixão, meu amor pelo handebol migrou para fora da quadra. Erivelton, tem a questão da seleção dessas meninas. São mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é que vocês fazem para selecionar esse público, né? Essas meninas para integrarem o projeto? Nossas escolinhas de handebol são, a maioria delas na zona leste de Teresina, né, nos bairros periféricos. Eu trabalho na região do Vale do Gavião, Vila Maria, que é a zona periférica da zona leste de Teresina. A gente começa nas escolas municipais, então essas meninas, elas são realmente de baixa renda, são famílias carentes, dentre outros aspectos, carentes de esporte, né, naquela região. Então a gente começa nas escolas municipais, a gente faz o convite a todas as meninas que queiram participar. Então, no início, vem muitas crianças e esse processo de seleção naturalmente acontece, né? Porque nem sempre todas elas vão permanecer no handebol. Algumas saem por alguns motivos, ou porque não se identificaram com o esporte, ou às vezes moram muito longe do local onde a gente treina. Então,
a gente abre o convite a todas na escola e aí naturalmente elas vão gostando, umas ficam, as outras não. Então por isso que a gente hoje tem muitas meninas, porque graças a Deus a maioria que inicia na escola ainda permanece por bastante tempo. Então a gente não costuma fazer uma seleção, uma peneira, como a gente vê, por exemplo, no futebol, né? Tem uma peneira, tal menino vai treinar e depois aqueles que não são aptos são meio que descartados. Na nossa modalidade no handebol, assim a gente não faz, a gente agrega o máximo possível de atletas. Por isso que é um projeto social. Por isso que é um projeto social, a gente não exclui, a gente sempre inclui, né? Só que vai chegar uma determinada época que tem as meninas que se desenvolvem mais, que vão para as competições, tem seleções piauienses que representam o estado, e tem outros que continuam ainda assim só por lazer. Então a gente tem essa... te trabalha nessas duas formas. Vocês mantêm os dois focos, o treino profissional, mas também o treino por um treino hobby. Recreativo, hobby, para tirar a criança da ociosidade da rua, né? Então a gente sempre tem essas duas formas de trabalho. O esporte como lazer, como inclusão, mas também tem o esporte como rendimento. Então tem várias meninas aí que dá para fazer com que elas façam parte dos dois grupos. E aí eu queria que você, sem citar nomes, mas trouxesse para a gente exemplos de meninas que poderiam estar num caminho desvirtuoso, né, desvirtuado, mas que vocês conseguiram, através do projeto e, claro, do apoio da família, transformar essas vidas, resgatar esses futuros. Sim, tivemos um caso, né, não foi tão distante assim, cerca de um ano e meio por aí. Uma menina que treinava com a gente, ela nem era daqui, ela era de outra cidade, né? A gente também, às vezes, a gente traz meninas de outra cidade que praticam essa modalidade na cidade dela. Por exemplo, tinha umas que eram do Pernambuco e vieram para cá, né? Elas estavam treinando bem aqui e tal, mas por algum problema elas tiveram que voltar para casa, né, para a cidade delas. E aí, nisso que elas retornaram para a cidade de origem delas, elas não retornaram mais para o handebol, né, não voltaram mais aqui para Teresina. Então, lá na cidade delas, que é cidade pequena, de interior, onde você tem muito acesso a festas, bebida e tudo mais, então lá ela acabou ficando, se envolveu com quem não devia, e assim infelizmente a gente perdeu contato, né, com essa menina. Mas também tem outros casos de muitas que a gente já salvou desses perigos, né? Tem meninas hoje que já recebem bolsa numa faculdade, que tem um projeto, uma parceria com uma grande faculdade aqui do estado, então muitas delas hoje estão cursando, né, no ensino superior, e assim vão dar prosseguimento à sua vida quando parar o handebol. Quantas meninas já passaram pelo projeto? Quantas meninas hoje tem 90 atendidas, hoje temos, né, em torno de 90. Mas quantas passaram? Quantas passaram e ficaram, vamos dizer assim, umas 130 por aí. Meninas que vão passando da idade de jogo e acabam entrando no mercado de trabalho. Recentemente que a gente tem essa parceria com a faculdade, umas estão indo para o curso superior e ainda assim continuando com o handebol, mas do que passaram, do que já fizeram história 1 ano, 2, 3 anos atrás, já podemos contar aí com esse número. Tem uma história em especial que te tocou, de alguém que hoje segue seu rumo, mas que você sabe que teve uma contribuição do projeto para que ela estivesse num bom caminho? Sim. Uma grande amiga minha, ela começou ela é um pouquinho mais nova do que ela, começou um pouquinho depois, né? Mas começou também bem jovem, começou depois de mim, mas começou muito jovem no handebol. Hoje ela cursou o ensino superior através do handebol, hoje ela é formada em contabilidade, ela está trabalhando. Então ela foi por muito tempo a melhor jogadora do estado, foi considerada a melhor jogadora do estado, e ela deu essa contribuição muito importante para o handebol feminino. Hoje, de vez em quando, eu chamo ela lá no projeto para ela ir lá mostrar o quanto que o handebol proporcionou a melhoria da vida dela, né? Então, eu tenho certeza que ela é muito grata também ao professor Juliano, ao professor Edmilson, que foram os primeiros professores dela também. Então, hoje ela dá prosseguimento na vida profissional dela, mas ela nunca esquece o handebol. De vez em quando ela vai lá e dá uma pequena palestra de motivação para minhas meninas hoje. E como é que você se sente, Erivelton, ajudando a transformar vidas, né? Qual é o seu sentimento? Essa é a minha missão de vida, né? Eu amo handebol desde os meus 13 anos de idade, e ao ver os meus amigos, né, alguns deixando de lado porque tinha que trabalhar, porque não tinha um sustento de casa, né, tinha que trabalhar para ajudar a família, eu tive a oportunidade também de cursar o ensino superior, né? Meus pais me ajudaram aí para o outro lado, do lado do estudo, vamos dizer assim. Então isso foi a melhor escolha que eu fiz na vida. E eu cursei educação física muito por causa dos professores do handebol que eu tive, né? Foram inspirações para mim, e eles mudaram minha vida, então eu senti que eu também poderia fazer a mesma coisa. Mudar a vida de outras pessoas, devolver isso para o mundo. E justamente, ele sempre fala, o conhecimento que a gente adquire de graça, a gente tem que repassar de graça. Então,
eu tomei isso como minha missão de vida e hoje eu trabalho com o que eu gosto. Fiz um concurso público, passei e hoje eu posso estar dentro de quadra fazendo o que eu amo e melhorando a vida das meninas e também dos meninos, como a minha vida foi melhorada através do handebol. Dentro dessa sua carreira profissional, mas também dessa sua colaboração com o social, se você tivesse a oportunidade de realizar um desejo, qual seria? Desejo profissional, como todo jogador, todo professor, deseja chegar a integrar uma seleção brasileira, né? Na minha carreira profissional, acho que o auge de todo profissional é isso, de integrar a seleção brasileira. Hoje você é técnico da seleção piauiense. Hoje eu sou técnico da seleção piauiense, né? Então eu tenho esse desejo, daqui a uns anos tenho que trabalhar muito para poder chegar lá, mas é um sonho que pode ser conquistado através de muito trabalho. Então o meu desejo profissional é esse. E o meu desejo pessoal para com elas, com essas meninas que eu treino, é vê-las levando sua vida à frente além do handebol, né? É entrar no curso superior, fazer o que gosta, um curso que gosta, depois trabalhar profissionalmente naquilo que ama e, quem sabe, até elas continuarem também o meu legado, né? Hoje eu tenho atletas que têm 16, 17 anos, elas já estão sendo minhas auxiliares nas escolinhas, né? Porque temos muitas meninas e às vezes eu não dou conta sozinho, então já estou falando com elas, elas estão trabalhando lado a lado comigo e quem sabe aí nasce também o amor pelo handebol para elas serem professoras e me ajudar a seguir com esse caminho. Olha só, Erivelto, foi um grande prazer, parabéns por trabalhar com uma causa tão nobre, que é o esporte, que é como a gente fala, que o esporte inclui bastante, né? O esporte muda a vida das pessoas, sim, né? Sim. O esporte cura doenças, a gente sabe disso, o esporte livra da marginalidade, né? E ainda você fez uma opção de trabalhar com mulheres, né? No esporte que tem maioria masculina. Sim, sim. Tá? Então, eu acredito que você serve sim de inspiração para as suas alunas, tá bom? Parabéns por esse trabalho. Muito obrigado, agradeço sempre ao professor Juliano pela oportunidade que me deu e agradeço a você também por essa oportunidade de divulgar mais ainda a nossa modalidade, né? E elevar mais ainda a autoestima das meninas que realmente, infelizmente, elas são, vamos dizer assim, meio que deixaram de lado na hora do esporte. Então, eu escolhi esse lado para poder, né, fazer com que elas se sintam vivas, né, e poderosas, que elas podem muito, sim, mudar a sua vida também através do esporte. Obrigada. E olha só, depois do intervalo tem Painel Agro. A gente traz uma reportagem especial sobre a produção de cacau no litoral do Piauí. A gente volta já já. Voltamos agora com o quadro Painel Agro. Uma pequena floresta que cultiva amor pela terra com beleza, limpa e nutrição consciente. O exemplo é de uma floresta orgânica cultivada no litoral piauiense. O local, que produz até cacau, se tornou um verdadeiro paraíso, idealizado por um chefe de cozinha belga. A gente vai ver os detalhes dessa reportagem com o nosso repórter Carlos Mesquita. É na área irrigada dos tabuleiros litorâneos do estado do Piauí, localizado em Parnaíba, que fica a floresta orgânica La Reserva, pertencente a um belga que saiu da Europa para praticar kitesurf no litoral piauiense e acabou se encantando ao ponto de vir morar no que ele chama de paraíso. Não bastasse morar, ele resolveu empreender e, junto com a esposa, também belga, constituíram família, com filhos brasileiros. Estamos falando de Hervé Wittmauer. É um chefe de cozinha internacional e bastante renomado. Quando Hervé saiu da sua terra natal, Bruxelas, na Bélgica, ele decidiu abrir um restaurante em Barra Grande, na cidade de Cajueiro da Praia, no estado do Piauí. E um dos segredos da sua culinária está aqui, na fazenda orgânica de sua propriedade. São pouco mais de 14 hectares de terras, onde são cultivadas grande variedade de árvores, plantas e hortaliças de forma orgânica. Tudo que é produzido aqui, sem agrotóxicos, vai direto para seu restaurante. E é aqui,
no La Reserva Fazenda, localizado nos tabuleiros litorâneos, no litoral do Piauí, que nós vamos encontrar, por exemplo, folhas e flores também que servem para a culinária. Aqui o Hever que vai nos explicar que flores são essas, que folhas são essas, de forma orgânica, que vão para a cozinha. Sim, hoje estamos justamente fazendo uma colheita para o restaurante da cozinha em Marrakech. E eu estou aqui com o Rodrigo, a gente está colhendo aqui um flor de abobrinha, nira. Aqui embaixo temos o jambu, que foi trazido diretamente da Amazônia. Quando eu fui para lá, eu viajei por lá e eu trouxe um pouco de jambu e a gente está espalhando aqui na nossa horta. Se adaptou bem aqui ao clima, ao local? Sim. A gente está quase na entrada da Amazônia e hoje o projeto tem 5 anos e hoje a gente conseguiu um microclima que se adapta bem. A gente depois a gente vai na nossa parte onde a gente tem a agrofloresta e a gente implantou também um pouco de açaí e a gente está vendo que as frutas estão chegando e está muito lindo. E é neste viveiro que nós também mostramos algumas plantas que servem até mesmo como tempero na culinária, não é isso? Sim, aqui estamos no viveiro e é aqui que nascem nossos bebezinhos, que seja para a horta, que seja para a agrofloresta. Aqui a gente pode ver que a gente tem nossas mudas de manjericão, que daqui a pouco vai para a nossa horta, o endro, a rúcula, coentro, e temos também a aloe vera, que aqui chama babosa, a cúrcuma, a mora. Aqui atrás a gente falou de açaí, temos nossas mudas que a gente vai incorporar, colocar na agrofloresta. Então é aqui que nasce todas as plantas que temos aqui no La Reserva. Algo interessante que encontramos aqui na Fazenda La Reserva é a questão também da consciência ambiental, já que existe a reciclagem. Por exemplo, este saquinho aqui é de um reservatório de leite, né? Mas que é utilizado no restaurante, então a embalagem vem para cá e já serve para confecção da muda dessas plantas. Sim, estamos com uma grande preocupação para nosso planeta e hoje nosso foco é realmente de respeitar e de tentar de fazer o máximo que possível. Claro que a gente não consegue nos restaurantes de reciclar tudo, mas é isso, a gente tenta de trazer as caixas de leite para fazer nossas mudas, de vez em quando a gente traz as paras de peixe para fazer um biofertilizante. Então a gente tenta aqui realmente nosso foco de trabalhar com agroecologia, permacultura e tentar de integrar tudo e de respeitar na nossa planeta. Que muda é essa? É uma muda de açaí, então essa semente foi trazida lá do Belém e a gente plantou a semente e daqui a pouco a gente vai colocar na nossa agrofloresta. São cerca de 14 hectares de plantio de árvores nativas e frutíferas também aqui na Fazenda La Reserva. Nós estamos literalmente no meio do mato. Aqui, olha, inclusive podemos dizer que estamos próximo da Bahia, porque tem até pé de cacau. Vou falar com o Joaquim, que mais uma vez, Joaquim, buscando o seu conhecimento amplo de tudo que é plantado aqui, também colhido, né? Porque além do plantio tem a colheita, mas o interessante é que tem até cacau produzido aqui em terras litorâneas piauienses. Pois é, né? É uma coisa que é difícil de se ver no Piauí. Eu mesmo, particularmente, a primeira vez que eu vi um cacau foi aqui, no La Reserva. E tudo graças à manutenção do solo, né? Porque há 5 anos atrás aqui era areia, deserto. E hoje a gente pode ter o privilégio de ver um cacau, pessoalmente. E daqui para frente produzir mais e mais. Além do processo de plantio, tem a colheita, mas também tem a seleção dos produtos, né? Do que vai para os restaurantes. Sim, então aqui estamos com a Irislen, aqui na mesa de seleção. A Irislen está aqui com a gente quase desde o início do projeto. É ela que articula os pedidos dos restaurantes, das comunidades locais, é ela que seleciona, ela que cuida de toda essa parte de
administra, logística, é uma querida e graças a ela que a gente consegue de trazer esses produtos frescos diretamente para os restaurantes. É um processo diário, né, Lislene, fazer essa seleção. Sim, sempre que tem pedido, né, a gente faz essa harmonização do produto antes de ir para o cliente, que é selecionar, lavar, pesar e fazer o armazenamento do produto até a pessoa responsável pelo pedido passar para pegar. Bom, o que vimos no viveiro, que eram mudas de açaí, a gente pode ver que 4 anos é um curto tempo para que ele possa chegar nesse ponto de estar produzindo açaí. Sim, é muito curto, é uma grande surpresa, é uma alegria muito grande já ver todos os pés carregados de açaí. Essas mudas foi plantando 4 a 5 anos atrás. Generalmente a gente fala que demora 7 ou 8 anos e já tem uma produção chegando, é a primeira, e uma grande alegria de ver esse resultado aqui dentro da nossa agrofloresta. É importante de ter esse tratamento, né? De ter esse cuidado com o orgânico, para que o fruto ele possa ser de uma maneira que o consumo vá trazer benefícios para o ser humano, né? Então é um trabalho importante esse de tratar dessa forma essa floresta aqui em Parnaíba. Sim, eu acho que esse diferenciado de ser orgânico, eu acho que realmente é importante, né? Essa preocupação para a saúde das pessoas, para as pessoas também que trabalham, mas também para a nossa terra, porque nosso planeta, eu acho que a gente está vendo que hoje a gente está precisando realmente de cuidar muito mais do nosso planeta. E a agricultura convencional, eu acho que realmente ela está errado. Aqui realmente nosso foco realmente é o solo. 5 anos atrás, quando a gente começou o terreno, a gente comprou esse terreno 7 anos atrás. Tinha só areia. Hoje, realmente, começar a agricultura regenerativa, a gente dá para ver o solo que já tem uma terra, já tem um microclima, já tem um resultado incrível. Olha que bacana, né? O nosso Piauí tem tantas potencialidades, né? E quando a gente percebe que pessoas de fora enxergam isso e fazem gerar renda, lucro para o nosso estado, dando visibilidade, é muito bacana. A gente chega ao fim do nosso programa Painel e claro que eu quero dizer que é sempre um grande prazer estar aqui com vocês, tá bom? Aproveite para nos enviar também sugestões de pauta através do nosso Instagram, das nossas redes sociais, @painelmn é o nosso endereço, tá bom? Lembrando para você que toda quinta-feira tem reprise dessa edição do programa às 23h30, tá bom? Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.